Aí que foi branco. Oh, my love, my darling. Eita! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Quarto Nerd. Eu sou Wagner Souza. E hoje o vídeo é muito especial. Vamos falar do rei do rock, o Elvis Presley. Assisti o filme, vou contar tudo pra vocês aqui. O que eu acho, o que eu achei, como o filme impacta, se é bom, se é ruim, entre outras coisas. Vamos ver um pouquinho dele então? Alguns vão achar que eu sou o vilão. Let's don't let a good thing die. Ele era meu destino. Show de bola. O filme passa na visão ali do empresário, do agente dele, o agenciador, que é o Coronel Parker, contando toda a trajetória do nosso querido Elvis Presley, como as coisas aconteceram. Como eu disse, é contada pelo Coronel Parker, né, que na verdade era um cara que meio que fugiu da Holanda e veio para os Estados Unidos. O Elvis, ele teve problema já logo no início da sua família, porque seu pai foi preso, né? E ele, saiu de uma comunidade, começou a viver em Memphis, uma comunidade afro, né? Dali já começa a acontecer várias coisas. Como ele viveu num bairro negro, né? De negros, no caso, ele já era envolvido ali, né? Pelo blues, pelo jazz, pelo gospel, né? A religião é forte ali também, tem uma tradição muito boa, né? Ele acabou perdendo um irmão, né? E o seu pai tinha sido preso, como eu falei. E ali ele acabou gravando um EP. Então, quando o coronel conhece o Elvis, na verdade, ele já era uma estrela, né? Ele só vai pegar ali e apresentar para o mundo. Outra correlação que tem muito legal é como eles são de bairro pobre, né? E eles viam muito quadrinhos ali, tinha um herói específico, que é o Capitão Marvel. Eu não pesquisei muito, porque eu já acabei assim, tipo, ontem, já fui hoje, bora pro vídeo. E eu não sei se é o Capitão Marvel, que é o Shazam, mas pra mim, aparentemente, pela roupagem, pela vestimenta do herói, é assim. Então o Elvis era fã do Shazam, né? Que teve aquele atrito entre Marvel e DC. A DC mudou o nome pra Shazam, né? Mas que antes também era Capitão Marvel. Então esse Parker não era um empresário grande. Ele trabalhava num evento ali com circo, né? Passava pela cidade, esses circos que tem nas regiões, né? Ou não, tem tanto que nem tinha antes. Antigamente, da minha época, que eu falo assim como se fosse há uns 30 anos atrás, isso era normal. Mas agora não é tanto. Mas é assim, era isso. E ele já tinha um ídolo ali, né? Que era um cara do country, né? Não lembro o nome dele aqui, nem deixa eu ver se eu aqui não coloquei também. E esse cara do country, né? Ele era tipo já ali o top. E o filho dele foi e levou um disco do Elvis no meio de um evento desses aí do circo. E eles começaram a ouvir e já falaram: isso aí tá estourado, tá tocando em todo lugar, tal. Mas isso aqui é... Aí eles falaram, né? Isso aqui é música de negro. Aí o cara fala: aí que tá. Só que é um branco cantando. E aí que foi o branco. Aí aquilo ali já despertou o interesse do Parker, que foi atrás do Elvis. Bora isso, começou a carreira, eles mudaram de distribuidora, né, de produtora, no caso no EP, né, foram para uma maior, e lá ele começou a fazer os sons dele estourado, né? Era normal. Então ele tinha amizade, por exemplo, de blues, B.B. King, né? Como eu disse, ele era do B.B. King, da comunidade, um cara, ele vivia em dois mundos, tipo, dava uma orientação pra ele, vivia transitando. Porém, eles assim, como os dois, o B.B. King já tinha uma carreira branca, eles não tinham aquela comunidade
negra, convivência diária. Mas sempre que ele encontrava, dois mundos, era muito legal que ele falava umas coisas muito boas pro Elvis, que serviu pra carreira futura dele. Não tô falando das coisas, por exemplo... Depois que ele saiu do circo, que ele entrou nessa gravadora aí, tinha muita coisa acontecendo nos Estados Unidos. Problema de segregação já havia, né, tal, e de separação. E nesse caso aí, o Elvis, ele, como eles tinham um estilo que ele dançava, né, que era diferente, eles não faziam muito isso, né? Quando eu falo eles, parece até estranho, né? Eu tô falando na época, por exemplo, os brancos, no caso, não dançavam assim, isso era coisa de negro. Então, era uma coisa muito marcada, e o Elvis tinha essas coisas, né? Ele tinha a cor branca predominante, né? Tipo ali, no momento, na segregação, porém ele tinha aquela coisa da alma dele, né? Ele foi criado ali. Então, pra ele era normal, ele não via problema nenhum em relação a isso. E como ele já estava estourando, fazendo shows em lugares grandes, com cidades grandes, né? Ele já tinha saído de Memphis e estava indo para outras cidades. Algumas cidades não aceitavam, né? Porque os Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. Não, acho que é a mesma coisa nessa parte, né? Mas é tipo isso. Eles não aceitavam muito e queriam impor para ele que ele não dançasse, que ele só cantasse. E ele aceitou no primeiro momento a fazer isso, mas o pessoal da banda e alguns amigos dele falou, cara, isso aí não é você, isso aí não é Elvis, isso daí não é Elvis, cara, isso daí não é Elvis. E ele acabou voltando para a realidade. Porém, isso deu um problema, que é aquela história lá que ele foi servir, né? O agenciador dele, que é o Parker lá, o Coronel Parker, ele teve problema com isso e ele achou uma solução óbvia, ou era cadeia ou ele ia servir por 2 anos no exército, né, para ir na guerra. Então ele acabou indo servir forçado, ele não queria ir, né, ele queria continuar o show dele. Bora, ele foi. Quando ele estava no meio de sair de tudo lá do exército e tal, ele acabou se apaixonando pela filha de um dos superiores lá do exército, né? De um cara lá de cima mesmo, de um cara ferrado. E ele se apaixonou pela filha, que é a Priscilla, né? E ele acabou casando com ela, né? Ali no filme você não vai ver muito detalhe referente a isso. Isso é uma coisa rápida. E passou um tempo, ele já teve a filha, que era a Lisa, e a carreira dele, ela dá meio que uma estagnada, né? Porque na verdade o coronel tinha coisas que ele não poderia fazer por relação a ele mesmo, não era um problema com o Elvis, né? Ele não podia, por exemplo, fazer uma turnê para fora ou investir de outra forma. Então a carreira do Elvis foi para Hollywood, ele teve muito sucesso, depois foi decaindo com o tempo. E chegou numa época que ele estava fazendo comercial pra tipo refrigerante, no caso ali era para máquinas, né, máquinas de costura Singer. Embora eu achei muito legal que eu não sabia que tinha televisão Singer, pelo menos eu nunca vi uma TV Singer preto e branco. Pode ser que na época, né, na minha época, que eu sou de 80 aí, então eu não peguei isso, mas eu só vi máquina de costura e ele ia fazer um especial lá para essa empresa. E ali começou a ter mais problemas. Dali em diante ele passa a ter problema direto já. Desde o começo, quando ele entrou na parte e começou de sucesso de ir por circo, já apresentaram para ele lá uns comprimidos. Não fica muito claro que tipo de comprimido é, mas a gente sabe que é droga. Então ele sempre usava. Só que ali no começo era um controle, vamos dizer assim, era moderado, não era tudo aquilo. Mas com o tempo foi crescendo e o Elvis acabou sendo dependente daquilo, sendo uma válvula de escape, né? E um pouquinho, né, nessa época aí também, quando ele foi pro exército, que eu tava deixando, já tava passando, a mãe dele acabou falecendo. E a mãe dele era o pilar dele, ela tipo, cara, ela meio que ficava condicionando ele ali, ela orientava, ela realmente era, ali fica claro que a mãe dele era uma pessoa
que era a âncora dele aqui na Terra. Como ele perdeu sua mãe, quando ele voltou, ele já não tinha mais aquele fator de se segurar. E ele começou, depois que ele viu que a carreira dele não era mais a mesma, ele precisava voltar. E queria fazer coisas novas. Quando ele conhece um pessoal novo, que aí já tá um Rolling Stones na parada, tem os Beatles e tudo mais, né? E ele tava meio fora do mercado, ele conheceu esses caras, o cara falou, olha, você tem que voltar tipo a ser o que você era. E ele volta à essência e começa de novo a fazer o sucesso. E o sucesso dele foi meteórico. O cara rapidinho já comprou uma mansão, já colheu a família dele. Tudo que ele queria no começo mesmo era justamente isso. Pensava muito na mãe dele, então o falecimento da mãe dele impactou muito no filme, né? Ali na história dele, impactou muito, muito, muito mesmo. E voltando, quando ele conheceu esse pessoal, ele tinha esse especial para fazer, e aí era para ser um especial light, em que cantava umas músicas de Natal. Ele não fez aquilo, ele mudou tudo e foi top. O pessoal gostou muito, falou, cara, puto, foi o melhor, não sei o que lá, tal. Dali em diante, eles estavam falando para ele fazer a carreira internacional, mas ele já começou, como eu disse, a ter problema com o Coronel, porque o Coronel disse que não era viável, tal. E colocou ele no primeiro show lá no cassino em Las Vegas, que é o International lá, né? Que foi onde ele fez a maioria dos shows dele, né? No caso. E o Coronel manipulava de uma forma que ele não conseguia escapar, ele não conseguia. Mesmo ele fazendo ali, ele fez sucesso. Ele era estourado, ele era o artista solo que mais vendia, era o mais conhecido. O pessoal ia lá. Mais uma coisa aqui, que eu vou sair um pouco do roteiro, que eu fico impressionado, porque se você pegar hoje os artistas, assim, tem aquela coisa, mas o que ele causava nas pessoas, né, principalmente nas mulheres, nas meninas, era uma coisa impressionante. Tem vídeos reais dele no YouTube que você pode ver, cara, que você fala, não é possível. Então ele realmente era um cara fora de tudo que a gente já viu, né? A gente tem, né, no caso, ícones do pop, como são o caso do Michael Jackson, né? Mas quando você vê o que o Elvis causava quando ele cantava, né? Até porque a movimentação dele já vinha, né, da Black, né? Já vinha da Black, já vinha do pessoal que cantava o blues, o jazz, né? O gospel, né? E ele tinha aquela agora não foi. Ele tinha essa parte da religião com ele, né? Ele tinha essa parte muito profunda. Ele era ligado ali. Por mais que ele não entendia, aquilo ali envolvia ele de uma forma que deixava ele em transe. E ele se transformava quando entrava no palco. Então o resultado que ele conseguia fazer ali com a galera, com o povo ali, era uma coisa impressionante. Ele não era só um cantor, ele não era só um dançarino, um intérprete, um bailarino. Ele era tudo que um artista precisa ter, ele tinha. E quando ele subia ali, não tinha pra ninguém não, entendeu? Tanto é que se você pegar, eu vi por questão de vozes no filme, tem uns cantores de blues ali, de jazz, né? E cantoras também, que, cara, não tem o que fazer. Mas ele mesmo com o jeito dele, então ele era ele. Isso é muito legal, que ele tinha uma personalidade, assim, pelo que eu vi do filme. Não tô falando da história real dele. O que transmite pra você quando você assiste o filme é que o Elvis, ele... Sabe quando você se segura em várias partes e talvez você não chegue a algum resultado por causa disso? O Elvis é o contrário de tudo isso. Ele não se segura em ponta nenhuma. Por isso que ele faz o que ele faz e chega onde chegou. Então, voltando aqui, né, com o Parker, né? O negócio da segregação tava terrível. Estavam tendo ataques, e com a fama dele também, ele começou a ser perseguido por haters, fãs e tudo mais. A segurança ali já não era a mesma no cassino, e aí era para ele fazer uma turnê internacional, que seria viável para a carreira dele, e isso ia propor uma divulgação do trabalho maior. Ele já era conhecido, e aí começa a ficar pior ainda o relacionamento entre ele e o Coronel Parker.
Porque quando eles vão se separar, o Parker chega e fala, tudo bem, vamos separar, não tem problema, só que você vai me pagar tudo isso aqui que é o tempo aí, é o que você me deve pelas coisas que eu te fiz. E é tipo um absurdo. E eles vão falir. O pai dele, né, que eu não falei, sempre estava presente ali, porém, basicamente no filme não servia pra nada. É o que o filme deixa ali, né? Ele, até em questão de contabilidade, que seria ele que cuidava das finanças, foi terrível, porque quando chegou nessa parte aí, ele não tinha dinheiro, não sabia pra onde foi, e disse que estava falido. Bom, voltando aqui nessa parte, como ele não poderia separar do Parker, embora ele quisesse, ele não poderia fazer a torneio internacional, e foi obrigado a continuar com o Parker, meio sem vontade ali, já estava num nível de decadência por causa de drogas, a situação entre ele e o agenciador dele também já não estava boa. E eles fazem um show que é o primeiro show que foi transmitido pelo satélite, né? Tipo, então ele não fez a turnê internacional, mas ele fez esse show que foi para todos os países, né? Foi tipo para as capitais aí, foi para Madrid, né? No caso também passou tipo na Inglaterra, todos os países ele fez lá. E foi um sucesso, né? Que ele já era um sucesso, ele já era. Todas essas bandas estavam ali estouradas também, já tinha Rolling Stones, já tinha Beatles, mas ele era o diferenciado mesmo. O Coronel também atrapalhava muito em questão da amizade. Por exemplo, morreu uma cantora do meio, Black, e eles queriam muito que o Elvis fosse lá, e ele disse que o Coronel não ia permitir, ele acabou não indo. Ele teve, nesse meio das drogas, separação com a esposa dele, né? Porque ela viu que ali era ficar complicado, que é um tal de... daí dá pra fazer outro vídeo que é o cara de alto nível, alto valor, que é o caso dele. É difícil segurar mesmo, porque o cara tem tudo. Então, quando se separou dela, mas realmente eu acredito ali, que no filme deixou que era a mulher que ele realmente amava, era ela. Como ele já estava em decadência, fez esse show, já tá tudo pra baixo, né? Deixa eu ver aqui já. E teve a morte, no caso ali, se eu não me engano, do Kennedy, presidente, o Luther King também, entre outros ali. Então ali vai acontecer no filme, vai acontecendo vários fatos históricos dos Estados Unidos, né? Separando, assim, pra gente ir pro final, o último show do Elvis foi em 1977. Foi 1977. E ele tava bem debilitado. Ali no filme tem uma parte ali que, cara, mostra um drama mesmo. Porque ele tinha tudo, né? Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, porém ele não tinha estabilidade nenhuma mental e nem saúde. Não se cuidava em nada, não tinha tempo para isso. E também não via isso dessa forma, né? Que é o que preocupava muito. E numa cena muito forte ali, tem spoiler, né? Tô contando, é um resumo. Que o pai dele poderia, vamos falar assim, se consagrar. Vai lá, consagrado. Se consagra, ele faz o pior, né? E o último show dele estava muito debilitado. E ele cantou a Unchained Melody, né? Que acho que o Richard Brothers gravou também. Que é a música do Ghost, do Outro Lado da Vida. E foi tipo uma coisa, se você pegar ela, tem ela no YouTube. Eu vou ver se eu acho e ponho o link pra vocês. É impressionante, não tem o que fazer, cara. Não tem como você falar, cara, que é isso? E é real, né? Então, pelo menos estou falando do palco. O nosso querido Elvis, o rei do rock, ou não querido pra vocês, né? Ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1935 e morreu em 1977. Os motivos falam que foi uma parada cardíaca, né? Problema no coração, né? Alguma veia entupida, algo assim.
Mas também tinha tanta coisa, né? Podia ser as drogas, o coronel, entre outras. O filme do Elvis vale a pena? Cara, é muito bom, vale a pena sim. Pra quem gosta de música, então, é entender um pouquinho mais ali, mesmo que seja meio superficial, não seja aquela coisa aprofundada, mas mostra ali que realmente, né, a mistura é de tudo, por isso que deu certo. Ele tinha ali a pele ali, né, no caso a cor branca, porém o sentimento, a veia musical dele é totalmente negra, vem dali. Ele era envolvido nisso. E isso também dificultava muito, porque para ele algumas coisas que eram normais, né, normal, e padrão, para outros já não era. Elvis Presley é um baita de um filme, para mim é uma nota entre 8 aí e 9. Gostei muito, eu recomendo para vocês. Eu sou Wagner Souza, esse é o canal Quarto Nerd. Curtam, compartilhem, dá um like, motive a gente, cara, a gente tá aqui no projeto, cada dia pensando em melhorar para vocês de alguma forma. Eu agradeço também os meus inscritos, a gente tem aí já 17, se eu não me engano, para quem começou, tá ótimo, eu tô muito feliz com isso. E é isso, Quarto Nerd, Wagner Souza, Elvis Presley, o rei. E até o próximo vídeo.